Crianças, vamos para a nossa aulinha de matemática, atividade 4.6 do EMAI. Nessa atividade, continuaremos trabalhando com a multiplicação, as várias ideias da multiplicação na configuração retangular. O que é isso? Lembra que vocês trabalharam anteriormente tábua de Pitágoras, efetuando a multiplicação, então multiplicando a linha pela coluna e colocando o resultado? Aquilo ali compõe uma multiplicação retangular, ou seja, em que nós multiplicamos linhas pelas colunas, nos dá a possibilidade dessa ideia matemática. E assim podermos de forma organizada realizar a multiplicação e chegar até de forma rápida a resultados de cálculos operacionais. Então vamos lá. Aqui nós temos nessa atividade que o Ricardo, ele é um garoto organizado, né? Com seus brinquedos, ele então posiciona os seus carrinhos de diferentes maneiras, né? E ao brincar, ele brinca com os carrinhos e depois ele organiza. Aqui, quando ele brincou, né? E ele iniciou a brincadeira, os carrinhos estavam dispostos da maneira como nós estamos vendo aqui. Podemos perceber aí uma organização? Achamos que isso aqui está numa disposição organizada? Se eu quiser saber aqui a quantidade dos carrinhos de Ricardo, o que eu terei de fazer? Eu terei então de contar um por um, não é isso? Para saber quantos carrinhos tem, porque olhando assim para a imagem, não dá para eu ter uma ideia matemática que me permita descobrir qual é a quantidade de carrinhos que ele tem. Prosseguindo aí, durante a brincadeira, o Ricardo organizou seus carrinhos de outra forma. E aí, nós temos essa maneira como o Ricardo organizou os seus carrinhos. Ele colocou, então, os seus carrinhos dispostos de uma maneira organizada, que nós podemos perceber o seguinte. O que nós percebemos aqui nessa organização? Que nós podemos tanto olhar os carrinhos na horizontal, através das linhas, não é? Linhas são nas horizontais, olha aqui, uma linha, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Como podemos olhar para a organização e vê-la na organização vertical? Então, vamos lá, olha aqui os carrinhos todos organizadinhos aí verticalmente. Então, nós temos essa organização vertical, nós chamamos de coluna, né? Então, nós temos quantas colunas aqui nesta organização? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 6 linhas na organização olhando na horizontal, linhas ou fileiras, tá bom, crianças? Linhas ou fileiras, fileiras ou linhas na organização horizontal e colunas para a organização vertical. Se nós olharmos agora esta organização, fica mais fácil de nós sabermos quantos carrinhos tem Ricardo? Qual é o total de carrinhos que ele tem? Qual a quantidade de carrinhos? Eu sei, lembrando lá da tábua de Pitágoras, que se eu multiplicar linhas por colunas, eu terei aqui a quantidade de carrinhos, não é? Então, eu tenho quantas linhas? São 6 linhas. Quantas colunas? 6 vezes 4. Aí eu tenho o total de carrinhos que se coloca nesta organização. E aí a letrinha A vem perguntando: de que maneira que você acha que é mais fácil você saber a quantidade de carrinhos de Ricardo? Na primeira organização, na organização anterior, desta maneira, ou, desculpem, ou aqui nesta segunda organização? Qual das organizações facilita para que a gente possa ter aí, saber a quantidade dos carrinhos que o Ricardo tem? Então, vocês irão responder se é a maneira inicial ou se é agora a disposição que ele organizou. Vamos lá para a letra B. Na letra B está perguntando o seguinte: nesta última situação, que é essa organização que vocês estão vendo, você vai explicar como que pode ser calculada a quantidade de carrinhos, né? O que eu faço aqui que eu sei quantos carrinhos tem aqui? Eu tenho que proceder uma ideia matemática que me permite aqui saber a quantidade de carrinhos. Como que você faz? Explica isso, por favor. Então, aqui, nós continuamos com a atividade e tem o número 2. O número 2, nós temos Ricardo achou ainda outras maneiras de organizar os seus carrinhos. E vamos observá-las aqui.
tá certo? E depois calcular aí em cada organização a quantidade dos carrinhos que tem. Então, vamos lá. Letra A. Aqui, ele dispôs, vamos olhar a imagem, ele dispôs os carrinhos numa organização, que está diferente das demais anteriores, né? Olhando na organização horizontal, quantas fileiras ou linhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 agora. E na organização vertical, quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, o que eu faço aqui para saber quantos carrinhos aqui, qual é o procedimento operacional que eu tenho aqui para saber a quantidade de carrinhos através desta organização, tudo registrado em crianças. E depois letra B. Aqui na letra B, ele organiza de outra forma. A organização é diferente, podemos perceber, ó. E vamos olhar aqui. Observando a organização na sua forma horizontal, quantas linhas ou fileiras tem aqui? 1, 2, 3 fileiras ou 3 linhas. E na organização vertical, olhando para essa organização verticalmente, quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Qual é o processo mental que eu vou registrar? Através de que procedimento eu vou encontrar aqui a quantidade de carrinhos que o Ricardo tem nesta organização? E depois vamos para a letra C. Na letra C, o Ricardo organizou aí os seus carrinhos de outra maneira, né? Diferente das anteriores, das demais. Então, nós temos, olhando para a organização horizontal, o que nós enxergamos? As linhas ou as fileiras. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras, né? 8 linhas. E olhando para a organização vertical, quantas colunas? 1, 2, 3. Então, o que nós podemos compreender aqui nesta organização diferente? Eu multiplico linhas por colunas ou colunas por linhas e eu tenho aqui a quantidade de carrinhos. Claro que vocês irão proceder sempre na mesma orientação. Vamos multiplicar aqui de acordo... Nós podemos fazer uma como a outra, só que aqui a tia Vilma vai pedir para que vocês compreendam exatamente o que ocorre, que vocês multipliquem linhas por colunas, certinho? E assim, finalizando a atividade de vocês, deixando tudo registrado. Tudo. E eu quero respostas completas e adequadas. Vocês têm espaço no livro. Se for preciso deitar a página, vocês vejam aí o que vocês fazem de forma organizada. Tudo muito bem feito com a letra linda. Bom trabalho, meus queridos!